Dri, deixei a perguntinha aí sobre Pois essa é. onda de bebê reborn. O que você acha disso, Eu a sou doideira? avessa às polêmicas, porém, eu acho que a comunicação também é você se adaptar ao momento, à situação, e quando você é chamado, não dá para você ficar em cima do muro, né? Você tem que falar a verdade com acolhimento, com compaixão, com educação. Porém, você perguntou a minha opinião. A sua opinião. Como no outro bloco eu disse, os caras, porque a linguagem do YouTube é para você que é jovem também, que está acostumado a falar, pô, o cara é o cara. Eu vou dizer uma coisa, eu amo animal, eu sou incapaz de fazer mal para qualquer bichinho, eu amo passarinho, eu sou da natureza, eu fui criada com pais que trabalharam na roça, eu tenho respeito à natureza, no programa Amanda falou isso. Verdade. Eu sou feliz, eu acho uma dádiva de Deus. Porém, você tratar um animal como se ele fosse um filho, uma criança, eu acho um pouco demais. Você pode amar dentro do que o animal é. Você tem que amar sua mãe como mãe e não como amiga apenas. Porque daí vem o respeito. Isso, Gente, consequentemente, há né? convenções. E outra coisa, eu amo as regras. Eu amo as regras, porque regra é sinal de amor. Se a tua mãe falasse qualquer coisa, não, você não escova o dente não, porque você vai escolher se escovar o dente com 20 anos. E aí, gente, você ia gostar dela? Você ia achar bacana não ter dente aos 20? Ah, não estuda não, você vai decidir se você vai gostar de estudar com 20 anos, querido. O que ia acontecer com a tua vida? Então é necessário que a verdade seja dita, porque o amigo não é aquele que passa a mão, é aquele que fala o que você tem que ouvir, porque a gente só cresce com isso. É mesmo. As pessoas mais velhas que brincam de boneca, geralmente elas estão numa casa de repouso, elas geralmente têm algum tipo de patologia, elas geralmente têm algum distúrbio. Eu acho uma loucura a gente imaginar que no estado de São Paulo nós temos 5.000 crianças esperando adoção e elas não são escolhidas porque muitas vezes elas não são loirinhas de olhos claros, porque já são maiores, não são bebês, e aí elas vão ficando na fila, né? E a gente escolhe uma boneca. E aí a boneca dá ou não dá trabalho? Não estou entendendo. Você quer levar para o hospital uma boneca, mas ao mesmo tempo ela é uma boneca. Agora, se você quer levar para o hospital uma boneca e fazer exame, cuidar, por que não adotar uma criança? Com toda certeza. Agora, gente, é matéria, é uma boneca, ela não tem vida, é inanimado. É um ser tem, inanimado. Como é que você coloca como se fosse o filho nasceu de você? Não estou entendendo, nasceu parto. De alguém? Nasceu de alguém? O cachorro ainda nasceu de outro cachorro. E agora a criança nasceu de você. Então, assim, é algo tão assustador, porque daqui a pouco, assim como tem pessoas que têm um parceiro ou uma parceira que é uma boneca de plástico, e crianças ou outras Casam pessoas com robô. achando que são bichos. Pois é, ou... muita coisa. Mas minha avó dizia, acho que talvez sua avó, seus pais também, que a gente ia ver muita coisa que a gente ia desacreditar de estar vendo, não é mesmo? Meu Deus! Tá doido demais. Eu acho um pouco de exagero, concordo totalmente com você. Eu acho que tudo que ultrapassa, né, um limite, entendo que também tem gente hypando na onda, tipo, sabe, não é nem gosta, nem brinca, interage com o boneco, mas quer chamar atenção, mas sabe porque tá na onda, sabe o que acontece né? com isso, quando você não coloca a sua verdade? Depressão. Fundo do poço. Gente... Você acha que o certo é não dar audiência para isso? Todo mundo está me falando isso, a informação como jornalista, ela tem que estar aí, a informação. Claro. Mas hoje em dia eu estou evitando de ver muita coisa, porque acaba me causando um pouco de mal. Eu digo assim, mas não pode ser verdadeiro uma história dessa. Tem crianças e tem pessoas, adultos, se portando como bicho e a gente está achando normal. A gente está achando um monte de coisa normal, a gente está achando o preço do nosso alimento que está subindo dessa forma abusiva normal, a gente está achando desrespeito pela normal, está tudo normal. Estamos normalizando tudo, Você né, sabe por Dri? quê? Essa coisa de eu posso tudo, o teu lugar é onde você quiser, desculpa.
o meu lugar é onde eu não prejudique ninguém. O meu lugar é onde eu não influencie a outra pessoa de uma maneira errada, sem valores, sabe? Uma maneira distorcida dos fatos. Então a gente tem que ser como a luz, replicadores do nosso Cristo, da nossa vida, dos nossos valores. No nosso maior exemplo, Exato. Né? Que é Jesus. Então, assim, e as pessoas esquecem disso, né, Adri? O coaching, você que, por exemplo, tem história, como falamos agora, propriedade de fala, porque você construiu tudo de uma maneira tão linda na sua carreira, tanto é que marcas relevantes demais contratam o teu trabalho como mestre de cerimônias, ou seja, tamanho é o seu nome, a credibilidade do seu nome. O que você acha dessas pessoas que não têm história, criam história, se tornam coach e faz com que os nossos jovens acreditem que trabalhar apenas 4 horas por dia e ficar por trás de um computador e você vai ganhar milhões? O que você acha dessas falsas promessas? Eu não acredito nisso, porque minha vida não foi assim, foi com muito suor, com muito trabalho, e eu pedi a Deus, eu falei que fosse com o suor das minhas mãos mesmo, para que eu pudesse valorizar, para que eu soubesse fazer. Quando é a gente que faz, a gente sabe fazer, a gente sabe, se vira de qualquer maneira. Então assim, tudo que não ocupa lugar, aquela velha frase da minha mãe, aprenda, porque você vai usar um dia e usa. Então assim, você ter essa curiosidade pela vida o tempo inteiro, eu quero aprender, eu quero saber, porque em algum momento isso vai ser útil para mim, né? Então, e coisas boas. Na minha opinião, é que vivemos num mundo doente. E não é uma briga entre homens de carne e sangue. É uma briga espiritual. Eu consigo entender isso. Então, o meu compromisso é com a verdade. E eu acho que você colocar... você tem que mostrar primeiro, a tua história tem que te avalizar, né? E nem todo mundo se preocupa com isso, né? Não, e claro que a internet é um oceano de um monte de gente que fala o que não sabe, não vive o que fala, e tem um monte de coisas assim. Quem sou eu para julgar? Porém, é necessário a gente ter um reto discernimento das coisas, investigar, procurar, saber de fato. Eu vou fazer um paradoxo. Vou fazer uma comparação. Por exemplo, na minha época de modelo, as pessoas te olhavam, você tinha 1,80 m, que era o perfil da época, o padrão. Você era magra, você é isso aqui, então você vai ser modelo. Tá. As agências investiam no seu book e você vai trabalhar e você já começa a me pagar, porque eu sei que você vai trabalhar. Eu sei que é segundo aquele padrão para aquele tipo de trabalho meu, tá? Hoje muito diversificado e tá certíssimo, apoio. Sim. Eu estou dizendo no meu momento. Hoje em dia, eles pegam uma pessoa absolutamente que não é o perfil da agência, querem que ela pague 10, 15, 20 mil e não acontece mais nada e fica só nisso, pegou né? o dinheiro da pessoa. Tem muitos casos assim. É certo? Eu pergunto, eu jogo aí para você, é certo? Não, então pesquise pensar. bem o coaching, se ele estudou para isso, o mentor. Eu mesma tive a Nina Lira, que me ajudou muito numa época de perdas e me ajudou muito mesmo a construir, a me reconstruir. Mas tem que ter faculdade, né? Tem que ter estudo. Tem que ter base. Tem que ter base, conhecimento, afinal, a gente fica ali na faculdade 4 anos para quê? Para depois não precisar de um diploma, para achar que isso não é necessário. Não é? Imagina o quanto que a gente aprende lá. O que você aprendeu com Fausto Silva? Se você puder, de maneira breve, porque eu sei que você tem um compromisso, um momento que você teve com o Fausto que foi mais importante para você. Eu aprendi, eu já era assim, mas com ele, vendo que um dos maiores, eu aprendi que tanto na vitória quanto nos momentos não tão incríveis, você tem que ser a mesma pessoa. Ele me disse um dia, ele falou, olha, às vezes, eu falo, mas eu tenho direito a ter um carro aqui, ele dizia assim, aceita, porque se você tem o direito é porque você está fazendo por onde. Quando você não tiver, você não terá. E também eu aprendi que nos momentos de muita audiência, ok, vamos pro próximo. E no momento que a gente também não está tão em evidência,
Vamos pro próximo que a gente melhora. Fausto Silva falou uma vez que tudo que você faz na televisão tá registrado, né, nos autos da história. É verdade mesmo. A Adriana construiu história aí, ó, a rodo, como se diz, inclusive com o Silvio Santos. Silvio Santos representa o que pra você, Adri? Nossa, tudo. O Silvio Santos eu acho que é o grande mestre. Não só porque ele nos ensinou, acho que a todos, e na minha opinião era o maior vendedor do mundo. É verdade. É Não inspirador, é mesmo. É inspirador porque eram dálias que ele usava, ele falava para a colega de trabalho dele, para o público ali, ele não conversava com a câmera, ele conversava com as pessoas. Ele imaginava, mesmo ao falar na câmera, ele tinha uma outra pessoa que estava do outro lado, era sempre pra gente, entre mesmo. Pessoas. E um cara extremamente natural, e ele fazia o simples, que é a mesma linha do Fausto. As coisas não precisam ser elaboradas, você não precisa falar difícil, embora você saiba, não precisa. E era extremamente cativante, Exato. Né? Ganhava A as pessoas na simplicidade. Eu também acho. As brincadeiras mesmo, se você for parar das brincadeiras que o Silvio fazia no Ingênua, palco, simples. ingênua, simples, uma brincadeira que você podia repetir em casa. E se jogava, né? Nossa. Se jogava naquilo. Um apaixonado, como você chegou aqui falando assim, que cheiro bom de televisão, como é bom estar na televisão, você que é da TV Raiz, né? Eu amo. E os caminhos, né, para concluir assim, Adri, mas os caminhos que a TV tomou hoje em dia. Isso. Como é que você enxerga isso? Olha, eu não sei se a TV vai acabar, eu não acredito que ela acabe, nem você me perguntou isso, mas muita gente me pergunta. Agora, que tá muito diferente, tá muito diferente, pulverizou. O digital tá roubando o espaço da televisão. O mais jovem, ele não assiste a televisão, as novelas não são mais assistidas como antes, né? Eu acho que há uma mudança de hábito mesmo. Eu acho que não é só o shopping, não, que são os nossos clubes na cidade. Mas sabe que eu percebo que parece que tá tudo tão tecnológico, tá tudo tão rápido, Dri, digital. Que parece que as pessoas agora estão resgatando aquele lado mágico da televisão. Os programas de auditório, algum deles voltando. Tomara. Volta, Adri! Volta, Adri! Volta, Adri! E Fantasia Amém. continua, e todo mundo fala, Adriana, Não é? você tem que voltar. Eu digo assim, mas cadê o espaço, né? É. Porque às vezes são coisas que não acrescentam, ou às vezes, não sei, tá diferente. Acho que o fato de você ter a portabilidade, aquela coisa de estar com o celular na mão e poder assistir e olhar a qualquer hora, Sim. né? Você não precisa ligar a televisão, você precisa chegar em casa e ligar. Talvez A seja isso, mas comodidade, né? eu, Adriana, amo. E assim... E não é uma coisa torço. gostosa quando tá ali no 3, 2, 1 gravando? É um friozinho assim na 3, barriga. 2, 1 ao vivo, porque tudo eu fiz ao vivo na minha vida. E você fez ao vivo, por isso que eu vejo seus vídeos na internet assim, eu fico doido, porque eu falo, caramba, que exemplo, sabe? E aqui eu tô exercitando ao vivo, eu que nunca tinha feito ao vivo. Você vê, eu tossia, a gente podia parar e gravar de novo. Bora continuar, eu digo assim, não, porque o ao vivo é isso, aqui, né, Adri? É aqui. É isso. E você falou algo do meu podcast, lá no podcast do Mundo Empresarial, sobre esse friozinho na barriga, sobre esse frisson gostoso. E quando acabar, não me interessa Só mais. aumenta, eu acho. Pra mim, no meu caso, acho que no seu também. Também. Né? Porque você chegou aqui maravilhada. Né? Eu acho que fica... você tá mais segura, óbvio, Claro. a experiência, o treino. Eu adoro quando eu faço várias premiações, várias marcas durante a semana, rápida, bastante, porque o treino te deixa em movimento, então você fica cada vez mais E eu tô aqui forte. exercitando, apesar de estar há 15 anos no jornalismo, trabalhando com telejornalismo, mas muito enveredado pro empreendedorismo. Então agora no entretenimento... Você co-apresenta, né? Então, você divide aqui tô com aqui, a Mara. é que eu fico aqui na humildade, porque é o programa da Maravilha, mas a Mara é muito generosa. Ela sempre falou... Mas os grandes são, Olha, Samuel. Silvio Santos ele dava palco pros Samuel, artistas, né? Pras pessoas, são. né? E outra coisa, É verdade. é legal um respiro. Você sabe que eu fiz agora... né? eu fiz uma apresentação para a Remax junto com o Cabelo. Um apresentador incrível. Nós nos divertimos. Que gostoso, muito. né? Essa sintonia. E foi uma delícia, porque ele Passou, é uma né? pessoa super... ele compartilha de bom coração. E eu aquela igual. coisa do ego, então, né? Inflado. Exato. Jogou um bolão com o cabelo, Meu então. Deus. E olha, vou te deixar numa saia justa, mas você Ela me tá avaliou mais ou aqui. menos justa Você, aqui. ó, tá isso. Tá. Saia justa. Como é que você me avaliou, meu desempenho? Pode ser honesta, sincera Olha, como você eu é. achei bem bacana, porque vocês, assim, a Mara, claro, anos, Anos. tudo, mas você
redireciona, você se lembra daquela parte da pauta que você acha interessante que eu Isso. fale. Então você... Não foi? Foi isso mesmo. Porque a Mara, ela é mais acelerada, assim, né? Porque a coisa do ao vivo também te traz isso, né? Mas você tá Mas eu indo resgato. tecnicamente vendo o que falta falar, o que seria legal a gente Sim. mencionar. Tipo, a minha história toda. E Uhum. você fala, o fantasia, deve ter uma galera que quer saber mais de fantasia. Verdade. A Adriana tá lançando um curso, olha que graça. Isso. É legal ela falar sobre isso. É. Não, é bacana. Quase que uma hora lá eu falei assim, me fala, coloca aqui no programa o seu Instagram, Aham. porque é tão importante isso também, né? Sim, eu acho que não é é a verdade. quantidade, a qualidade. Com Porém, toda certeza. de repente, uma grande qualidade aí de audiência tá te olhando, tá te vendo, Uhum. vira a sua comunidade e te dá condição, porque ninguém nada sozinho, né? Não. E é muito gostoso a gente Te pega poder... assim, você voa e vai para uma outra coisa também, Não, e o ao agregando o seu vivo, trabalho. Odri, que bom ouvir isso de você. Obrigado, aliás. E o ao vivo te exercita, né? Porque você tá sujeito a tudo. E essas coisas do ao vivo, essa paradinha, esses cortes e tal, porque ela tá no ponto, eu não tô. Então imagina alguém falando no seu ouvido. Eu Às vezes adoro você se estar perde, sem ponto, né? porque eu aprendi isso com o Faustão. Eu também. Eu prefiro não ter ponto. Eu optei por não estar. Agora assim, e o bem bacana é que quando você tá em dois, fica gostoso mesmo, porque tem que ter um respiro, como de um lado como do outro. Sim. E assim, você junta, agrega, vira uma roda de bate-papo, uma troca boa, as pessoas vão entendendo os diferentes mundos, personalidades. E perguntando o que a dona de casa, o que o pessoal de casa quer ouvir. Então, às vezes as exato. perguntas são simples, mas é aquilo que o pessoal quer ouvir. Dri, para concluir, São Carlos nos une, né? Nos conecta. Aliás, um abraço pessoal de São Carlos na rede, né? Que é o portal maravilhoso lá do Instagram também, que tá sempre... E São Carlos presente aqui na Mara, né? Minha família toda lá de São Carlos, todo mundo falando. Olha que maravilha. Aliás, um beijo do Dama, Residencial Dama, um beijo pra Carminha, um beijo pra Fer, Fernanda, pra criançada. Pro Miguel, lindos demais. E obrigado pela generosidade de conseguir esses vídeos. Amanda Françoso, Tânia Mara também. Mara, lindas. Queridas demais mesmo. Simples, humilde, igual você também. São Carlos, uma cidade que mexe com o teu coração, né? Olha, meus pais amavam. Sim. Sempre gostaram. O meu irmão, você vê, a Letícia mora no Rio de Janeiro, ele divide Rio e São Carlos, mas não sai de São Carlos. Eu tenho coisas lá, não digo no coração, e coisas mesmo eu tenho... Não, eu tenho uma raiz ali, uma história, né? Sim. Construiu amizades também. Tem uma frase que eu adoro do Gay Talese no meu curso de jornalismo, que diz, né? Quer ser universal, fale de sua ilha. São Carlos é a minha ilha, né? E você falou tão bem, descreveu tão bem São Carlos aqui no off, né? Uma cidade muito gostosa. Muito gostosa. No meu coração. E como eu fui Miss, então eu sei que o índice de mortalidade infantil é baixíssimo. Uma boa Miss, ela sabe. Eu sei que é a segunda maior bacia leiteira do estado, eu sei que tem as maiores faculdades, pesquisas, um povo solícito, um povo querido, uma cidade excelente. Meu namorado ama, ele diz assim, meu Deus, São Carlos Clube parece um Pinheiros aqui de São Paulo. Eu sou suspeito que é a cidade do meu coração. Não é? Quem falou muito bem de você que eu entrevistei foi a esposa do Gandini, a Leila Schuster. A Leila é do meu grupo de Misses do Brasil, Isso, né? falou muito bem. Ela também uma querida também, super fina, elegante, você linda. O que é mais maravilhoso na vida? É isso que a gente deixa, amigos. Amigos, que história. falam o que falaram aqui na televisão. Ninguém pôs uma faca pra falar. Não, se foi ele muito não gosta, ele de diz coração. assim, não quero falar sobre ela. Ninguém, viu, gente? Ninguém. Aliás, teria lista, é que o programa é curto, senão teria lista de gente querendo falar pra Adriana Colin. Isso não é maravilhoso? A Débora Rodrigues, que era uma das apresentadoras um dia, disse assim, poxa, Adriana, a gente batia uma bola porque ela era muito engraçada. E eu não era o meu perfil a graça. Então, às vezes, eu soltava umas piadinhas... Umas pérolas. No meio do intervalo, para ela falar depois. Ela reconhecia, agradecia. Olha que bonitinho. Então, um dia ela disse assim, puxa, Adriana, porque a Adriana foi numa do Coche Real. Aí ele falou, mas quer dizer que essa história de que televisão quer comer, um quer... pegar o outro? Não. Um quer puxar o tapete do outro, comer no sentido de prejudicar. Sim, de prejudicar, e claro. tal. Ela falou, não, Adriana... Tá vendo? Não é bom? Bom, mas Tânia Mara falou a mesma desse, coisa. né? A Tânia Mara no depoimento falou assim, você foi minha inspiração, eu ela ficava falou, te olhando. Ela foi minha professora. Olha só. E eu disse assim, mas Tânia,
Ela falou, eu queria ser como você. E eu olha que lindo, ao invés da gente ter raiva e inveja, a gente tem inspiração. Mas você a plantou gente chega isso. junto. Odri, você teve o privilégio, porque alguns deles já se foram, Jô, Silvio Santos, mas você teve o privilégio de estar perto desses grandes nomes. Graças e a hoje, Deus. as pessoas E os que estão mais simples, começando tá? agora... Então, isso que é legal, porque os grandes são assim, como você está falando. Nem todos, mas alguns são. E as pessoas ele não é um dia grande. se inspirarem em Quando a você. pessoa não é assim, ela não é grande. É verdade, ela é humilde, Entendeu? do tamanho de um grãozinho de mostarda, Entendeu? né? É verdade. Entendeu? É. Às vezes você fala assim, não são todos os grandes que são humildes, mas os grandes que não são humildes são pequenos. É verdade. Dá nem graça, né? Entendeu? Vazio, exato. Vazio, a gente Então, não quer. você se inspirou por esses nomes, teve o privilégio de poder trabalhar com eles, e grandes nomes como Tânia Mara, Amanda Françoso, que eu acho uma super apresentadora também, se inspirem em você, né, Dri? É mesmo. Eu quero já me cadastrar no curso, tá, de Adriana Colim de comunicação. E se você é um comunicador, já é jornalista, mas quer aperfeiçoar sua comunicação, né, Dri? Ele só Pronto, só tá demorando 11 anos para acontecer. A hora era já. Porque eu fico pensando, mas isso não é óbvio que eu vou falar? Mas será que isso a pessoa precisa? Aí eu vejo tanta coisa e eu quero algo autoral, que serviu para mim. Sim. Que quando eu olhar assim, eu não sinta, puxa, tem tanto potencial, mas ele não chega lá porque falta uma coisinha. Uma coisinha. E essa coisinha eu sei que eu posso trazer através de um diagnóstico rápido. Você me perguntou o que Olha, achava, eu te falei. Foi mesmo. Essa enrolação, não, você vai ser isso, não, você... 40 minutos falando, não é isso que eu quero. Eu quero aulas ou uma entrega mais rápida, que te dê um resultado mais rápido, porque o bacana é a gente entregar de maneira simples e objetiva. E daí, ó, tá aí, gente, e com a super professora Adriana Colim nos ensinando isso. O projeto do livro que você tinha falado no podcast, e pelo que você passou com o luto, né, dos seus pais. Já tenho. Como é que tá isso? Sim, Lembra que você falou? Esse é um outro projeto. Você queria transformar essa dor que você passou no incentivo a muitas pessoas, porque né? a dor do luto, ela é muito complicada, Você né? perdeu seus pais no mesmo dia, né? Mas quando você enxerga Deus, ela tem um outro significado e sentido. E eu vou te dizer, ele pega a gente no colo de um jeito. Que assim, tem coisas que eu faço na vida, gente, eu converso com ele, ele me dá a resposta. E como é bom recorrer ao colo de Deus. E eu imagino com essa dor imensurável que você e seus outros 3, né, irmãos, passaram. As saudades são eternas. Passa anos e anos, mas, né? gente, mas olha o que eu consegui ver daí, né? 70 anos de casados, quase 70 anos. Uma família linda, incrível, maravilhosa, honesta. Isso. E partiram juntos. Tem alguma história mais bonita? Eu desconheço. Então, assim, eu fui testemunha do maior milagre da vida, que foi o que aconteceu com os meus pais. Por isso que eu vi beleza. Milagre da vida. Ela enxergou beleza. No momento dificílimo. Difícil. Alguém pede a mãe e fala, meu Deus, os dois... Como? Sim. Parece que não, é algo algo não encontro nem palavras, às vezes, para expressar. Mas Deus me preparou muito Colocou grandemente. você no colo, acalentou como uma criança, né? Deus é maravilhoso. E ver essa força, né? E eu acho muito bom mesmo, incentivo super você, além do curso, trazer esse livro à tona, porque vai ser a dor de muitos que passaram pelo luto e às vezes não tiveram essa maturidade, esse olhar, né? Para o difícil, né? Eu queria muito fazer um livro, eu fui num lugar, saber se era uma boa história, e a pessoa disse assim, mas você vai ensinar o que com isso? Aí eu disse assim, bom, então eu nem vou falar mais nada. Nem continua a conversa, então, né? Aí eu digo, mas talvez fica não seja aí, relevante. Mas assim, vai chegar a hora certa, como tudo na vida. Como hoje Deus preparou pra gente estar aqui, tudo tem seu momento certo, mas para quem também, né, ainda não tem o livro, mas com fé em Deus há de surgir a oportunidade, mas lançamos você propaga. Aí pra Deus, amém. E logo há de acontecer. É isso aí. Dri, obrigado. Obrigada, por esse meu tempo. Amor. Ela tem um compromisso, eu queria tá, ficar gente? Mais ainda 3 hoje, horas, viu? mas eu tô saindo para gravar um comercial da Ikezaki agora, uma indústria de beleza. Você vê, olha que coisa incrível. Gente? Pra gente acha que
que o número pode nos limitar, né? Ou a idade, ou o peso, ou quanto você ganha. Isso não. Essa é a palavra, que nenhum número te limite. Nenhum número. Viu? Só quem pode te limitar é Deus, e Ele não quer te limitar. E ele quer que você voe, que você corra Isso. e não se canse, porque Ele é o dono de tudo, do ouro e da prata e do mundo todo. E Ele tem o melhor reservado pra gente. Sempre, né, Dri? Meu amor. Obrigado, Deus continue te abençoando. Obrigado você que me assiste aí, nos assiste mais uma vez. Beijo, até o próximo vídeo. Obrigado, Dri. Até. Sua linda. Obrigadão.